Queridos irmãos, Igreja de Deus, a paz do Senhor Jesus, quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele tem concedido a seus filhos, aos seus servos, ouvintes da Palavra de Deus, aqueles que têm meditado, assistido, aqueles que têm visto os sinais dos tempos, visto os acontecimentos, visto o que tem acontecido nesses últimos dias, os sinais acerca do fim. Nós estamos vivendo os decréscimos de segundos da Igreja do Senhor Jesus. E por isso coisas têm acontecido de forma tão clara diante dos nossos olhos e nós não podemos, de maneira nenhuma, fechar os olhos para isto. E uma das coisas que tem acontecido com muita rapidez, com muita frequência, com velocidade, é a frieza da igreja nos dias atuais, o descaso, o faz de conta. As pessoas têm desistido da caminhada, muitos têm abandonado a sua fé, os templos, e os homens, eles têm buscado para si bens, fortunas, prazeres, e as coisas de Deus, ela tem ficado no abandono, no descaso, para depois. E isso, nos dias atuais, tem intensificado cada vez mais. Nós temos relatos da palavra de Deus que havia uma igreja que se esqueceu também dos princípios de Deus e começou a buscar aquilo que trazia para eles satisfações pessoais. Observamos capítulo 3 do Apocalipse, versículo 14 ao 21, é o retrato da igreja de Laodiceia. Observe que no tempo dos apóstolos, Laodiceia era uma cidade próspera. Paulo fez referência dela quando escreveu a carta aos Colossenses. Pois quero que saibais quão grande luta tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e porquanto não viram a minha pessoa, para que os seus corações sejam animados. Esta referência ela está em Colossenses capítulo 2, verso 1, parte A. Era uma cidade de grandes riquezas, mas no ano 62, ela foi junto com Hierápolis e Colossos, destruída por um terremoto. Mas por causa da sua grande riqueza, ela pode ser reconstruída tão rápida e completamente que o tempo em que João recebeu a revelação do Apocalipse, a catástrofe já havia sido esquecida, foi reconstruída com recursos próprios, sem o auxílio do império. Essa é a última carta que o Senhor escreveu às igrejas, e no sentido profético, especialmente dirigida à igreja dos tempos finais. Assim, os crentes de hoje, a palavra de Deus nos adverte acerca dos sinais da vinda de Cristo. Que os últimos dias, pelo crescimento do pecado e o amor de muitos esfriaria. Espiritualmente, Laodiceia, ela representa as igrejas de hoje, aquela igreja que afastou-se do Senhor e não sendo nem fria e nem quente. E uma pergunta que não quer calar: o que causa a frieza espiritual? A frieza espiritual ela é causada pela excessiva preocupação em coisas materiais. Nós observemos em Lucas
21, 34, Mateus 13, 22, a essas referências, a essa busca desenfreada pelos bens materiais. A Igreja de Jesus, ela encontra-se hoje em uma situação decisiva, pois vivemos nos tempos finais, no tempo da justiça própria, no tempo do materialismo, no tempo do bem-estar e no tempo do egoísmo. Todas estas coisas, ela levam a igreja à frieza espiritual. Este era o problema da igreja de Laodiceia. Aqueles crentes, aqueles cristãos, eles diziam: ricos somos e de nada temos falta. De ricos eles seriam, eles estavam abastados de bens, suas finanças estavam indo muito bem, a cidade era próspera, rica, estavam vivendo bem. Se nós formos observar claramente, financeiramente a igreja estava bem. Mas como era que estava a sua vida com Deus? Como era que estava o seu coração diante de Deus? Como era que estava a sua vida nas suas particularidades, da integridade, da comunhão? Como estavam oferecendo o seu culto a Deus? Qual era a maior atratividade daqueles irmãos? Qual era a sua maior expectativa em relação a Deus? Porque nós vamos observar na Bíblia, Deus fez o homem para ser adorador. Deus constituiu esse homem para que esse homem o buscasse, para que esse homem o adorasse, para que esse homem viesse prestar a Deus culto. Quando a vida humana, ela sai desse propósito, quando o homem perde essa visão de Deus, a vida humana, ela se torna uma vida sem propósito. Porque o homem, ele é um eterno adorador do Senhor. Deus fez esse homem para que ele o adorasse. E quando nós buscamos aquilo que traz para nós satisfação pessoal e não nos esmeramos naquilo que realmente Deus deseja que façamos, que é prestar a Ele culto, louvor em ações de graça, possamos estar abastecidos de tudo. Mas se Deus não for o centro da nossa vida, certamente está faltando o mais importante para uma vivência com Deus. O que causa essa frieza espiritual? Ela é causada pelo menosprezo da necessidade da comunhão com Deus. Isaías 43 deixa isso bem claro, no versículo 21 ao 25. Pois dizeis rico estamos, aqui eram os irmãos da igreja de Laodiceia, e abastados, e não preciso de coisa alguma. A igreja, ela se orgulhava de ser saudável e próspera, além de se orgulhar de seu suposto bem-estar espiritual, acomodação espiritual com Cristo. Tão abastados estavam que não sentiam mais a necessidade de oração, do estudo da Bíblia, porque tinham dinheiros e eram ricos. Jesus, ele se encontrava do lado de fora da sua vida, de seus projetos. Eles não sabiam distinguir entre prosperidade material e prosperidade espiritual. Pela prosperidade material, pensavam que estavam prosperando espiritualmente, que Deus estava abençoando, mas era engano. Jesus, ele estava mandando a carta para os anjos daquela igreja. Lamenta que ela tenha se esquecido das coisas mais importantes da vida.
e ele lamenta de ter sido deixado do lado de fora. Diz: e não sabeis que és um coitado. Olha a expressão. E não sabeis que és um coitado, miserável, pobre, cego, nu. Essa expressão que o Senhor, ele se expressa revelando realmente a condição daquela igreja. A igreja de hoje, ela é a igreja de Laodiceia. Está achando que prosperidade material é sinônimo de bênção de Deus. Se tem bens materiais, é abençoado. Se não tem, é porque não é abençoado. Observe que as pessoas, elas taxam uma vida espiritual e de intimidade com Deus pelos bens. Se você tem bens materiais, se você é próspero materialmente, você é abençoado. Se você não tem nada, você não é abençoado. E isso é uma forma errada de fazer um julgamento sobre o que é bênção, sobre o que é espiritualidade. Porque riquezas materiais não são provas de que sou rico espiritualmente. E espiritualmente rico, eu posso não ter riquezas materiais. Então observe que são níveis diferentes de nós olharmos, entendermos o que é bênção. E a igreja de Laodiceia, ela confundia a prosperidade material com a prosperidade espiritual. Materialmente ela tinha tudo, mas espiritualmente ela é denunciada como miserável, como pobre, como cego, como nu estávamos, despido de uma presença, da glória, de uma vida de intimidade com Deus. Essa teologia da prosperidade, ela tem conduzido as pessoas por esses caminhos errados. Se tem dinheiro, é abençoado. Se não tem dinheiro, é miserável, não é abençoado. Se tem saúde, é abençoado. Se não tem saúde, não é abençoado. Então, esse julgamento, essa observância, ela está totalmente errada. Mas Deus, Ele não vê assim, pois muitas pessoas que prosperam materialmente estão deixando Jesus fora de suas vidas e de seus interesses, quando elas se envolvem de tal maneira com as atividades seculares e se esquecem de Deus. Elas não encontram mais tempo na oração, elas não encontram mais tempo para um estudo da Bíblia, elas não estão mais encontrando tempo para ir à casa de Deus. E aí a frieza espiritual, ela toma conta de suas vidas como um câncer, como uma infecção generalizada. Estão cheias de tudo e tem tempo para tudo, menos para buscar a presença, menos para estar realmente prestando a Deus um culto de louvor. Letra C, a frieza espiritual, ela é causada pela a indiferença a respeito da vida eterna. Lucas 16, 19. A igreja de Laodiceia, ela estava tão presa às coisas terrenas que não se preocupava com a vida eterna. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, o colírio, a fim de ungires os teus olhos, para que
vejas, verso 18, não estavam preocupados com a vida espiritual. A igreja de hoje, ela vive esta realidade. Quantos nos chamamos crentes não estão nem aí com a vida espiritual, com a eternidade, o envolvimento demasiado com o mundo material, esquecimento certo do mundo espiritual. Mas há tempo para mudar. Há tempo para uma mudança de posição. Há tempo de um arrependimento, há um tempo para uma volta. Há um tempo para nós realmente nos envolvermos com as coisas de Deus. Jesus, ele continua a bater na porta de seu coração. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Lembre-se que esta é uma palavra dirigida aos crentes da igreja de Laodiceia. Eles haviam deixado Jesus do lado de fora da sua igreja. Eles tinham deixado Jesus do lado de fora das suas vidas. Eles tinham deixado Jesus do lado de fora e estavam buscando seus próprios interesses. E a palavra de Deus diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o verso 22. E é uma palavra de reflexão para nós revermos a nossa condição como pessoas, como cristãos. O que é que nós temos priorizado na nossa vida? Temos priorizado a Jesus? Temos priorizado o reino de Deus? Estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. Estamos vivendo os decréscimos de segundo. É tempo de despertamento. É tempo de buscarmos a Deus. O mundo, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. As pessoas estão se esquecendo de Deus, os templos estão ficando vazios, e se as pessoas não se despertarem para isso, muitos sentirão saudades de um culto avivado, de uma liberdade que tinham para adorar a Deus, e eles não terão mais, porque haverá um tempo da oportunidade, mas também haverá um tempo de perseguição, haverá um tempo de repreensão, haverá um tempo que a igreja será reprimida, que a igreja não terá mais essa liberdade de pregar como pregamos nos dias de hoje. Alguém pode até dizer, isso é fantasia, mas não, isso é uma realidade. É uma realidade que nós estamos vivendo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Queridos, é tempo de despertar. É tempo de buscar a Deus. Isaías no capítulo 55 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Isaías está falando de um tempo que nós devemos buscar a Deus, porque haverá um tempo, haverá um dia que buscarão ao Senhor de um lado a outro e não encontrarão mais o Senhor. Então o tempo da oportunidade é hoje, o tempo do despertamento é hoje. Desperta tu que dormes, e levante-te dentre os mortos, e Cristo te revelará. O Senhor está às portas. Não colocamos Jesus para fora das nossas vidas, para fora das nossas igrejas, mas que nós venhamos o convidar Ele para entrar na nossa vida, na nossa casa, e com Ele nós cearemos. Buscamos a face do nosso Deus. Despertam, é tempo de despertamento. Que Deus te abençoe, que Deus dê graça aos seus filhos e que você possa refletir nestas palavras. Que Deus abençoe a todos.